Mano, tá foda. É a segunda vez que eu tento gravar isso, porque a primeira vez o áudio ficou uma merda. E olha, mano, eu gravei uma fucking hora, velho, de áudio que eu tinha que editar. E eu chego lá e o áudio tá extremamente merda. Pra piorar tudo, eu fiquei uns dias aí procrastinando, sem fazer nada. Então eu não sabia que esse áudio tava tão ruim assim até eu chegar na hora. Então, bem, eu tô chegando aqui meio que em cima do tempo pra tentar correr atrás e tentar editar esse áudio, no caso gravar agora. Eu vou editar o áudio antes de gravar ele. Porra, sou burro, mas enfim, foda-se isso, bora pro vídeo. O vídeo de hoje é sobre Evangelion. Não sobre todo o Evangelion, mas sim apenas sobre o anime. Então todos os problemas, todas as qualidades que eu for falar aqui não necessariamente ocorreram nos filmes ou no mangá de Evangelion, apenas no anime. E antes que alguém pergunte, nossa Glox, por que você não botou as imagens do anime de fundo e ficou botando essas coisinhas estranhas, esses posterzinhos, esses memezinhos de fundo que ficam aparecendo, sumindo do nada aleatoriamente? É porque simplesmente quando eu botei as imagens do anime, os detentores da patente simplesmente vieram voando, tacando pica no meu rabo e eu basicamente tive o vídeo bloqueado. Então é por isso que eu tô botando essas coisas estranhas. E infelizmente vocês vão ter que ver essas coisas estranhas. Infelizmente vocês vão ter que ficar com isso. Agradeçam o pessoal aí e agradeço o carro que tá passando aqui de fundo. Valeu! Eu já queria deixar bem aqui claro que quando eu fui gravar esse vídeo, o meu intuito era basicamente criticar Evangelion. Não que eu não vou criticar Evangelion, eu ainda vou falar desse anime porque eu odeio esse anime. Mas enfim, a ideia inicial do vídeo era basicamente falar que Evangelion não era tão complexo quanto as pessoas acham, que as pessoas apenas ressaltam muita complexidade que ele não tem. Mas depois você pensando e revendo as coisas, eu meio que percebi que Evangelion, sim, Evangelion é assim bem complexo. E as pessoas não estão erradas em falar que era complexo. E essa complexidade de Evangelion é muito bem ressaltada nos personagens em si. A lore em si até é um pouco complexa, mas tipo, a complexidade mesmo do bagulho está nos personagens, não na história do anime. E um bom jeito de exemplificar isso é basicamente nos personagens. Muitos dos personagens podem até parecerem genéricos, mas tem uma explicação do porquê eles são daquele jeito. E essa explicação é muito boa. Claro que é aquilo que eu sempre digo. Tudo bem ser clichê, tudo bem ser genérico. Pra você ser genérico, clichê, mas não consigo fazer nada além disso. Ou nem ao menos se esforçar pra ser alguma coisa. E Evangelion não tem isso. Evangelion, ele realmente tenta se esforçar pra ser alguma coisa. Ele realmente tenta trabalhar naquilo. E bem, um dos exemplos que eu ia dar aqui é da Asuka. Não sei direito se essa é a pronúncia correta dela. Eu vi algumas pessoas falando que a dublagem BR botou esse nome estranho nela, pronunciou o nome dela errado. Mas eu sei lá, eu conheci ela como Asuka, então eu vou falar Asuka. Eu vi a dublagem BR e a dublagem BR chamava ela de Asuka, então eu vou chamar ela de Asuka. E basicamente a Asuka é aquela típica tsundere, extremamente chata, extremamente irritante, que só serve pra irritar, incomodar, encher o saco, às vezes até mesmo bater no protagonista, e que tem muita gente que gosta, mas eu não sou muito fã. Normalmente eu acho tsundere uns bichos extremamente chatos. E a Asuka é exatamente isso. Eu simplesmente odeio a Asuka. Eu acho um personagem muito chato, muito babaca, muito cuzão por conta dessas atitudes dela. Principalmente quando ela começa a falar sobre si mesma. A Asuka, ela é muito orgulhosa. Ela se vê de uma maneira muito, como posso dizer, ela se acha estrelinha, basicamente. A última bolachinha do pacote. Basicamente isso. Ela se acha muito foda. Tipo, à primeira vista ela é só uma tsundere. Contudo, se você parar pra analisar, você logo percebe que ela não é só uma tsundere. Porque tem um motivo pra ela ser tão cuzona e tão chata. E resumindo bastante o porquê ela é assim. Basicamente, na sua infância, a sua mãe meio que era retardada. E quando eu digo retardada, eu digo no sentido literal da palavra. Ela realmente era lelé da cuca, ela era maluca, total. Tanto que a mãe dela não acreditava que ela era sua filha. Na verdade, ela achava que uma boneca que ela carregava era sua filha. Na cabeça da mãe da Asuka, a Asuka era, sei lá, só uma guria chata que ficava enchendo o saco dela e perseguindo ela. Tanto é que tem algumas cenas que dão a entender que a mãe dela meio que batia nela para que ela saia de perto dela. E já como a Asuka era só uma criança nessa época, isso obviamente fudeu a cabeça da Asuka. E você deve estar pensando que, bom, isso ocorreu na infância da Asuka, então isso significa que
hoje em dia não ocorrem mais. No futuro não ocorrem mais esses problemas. A Asuka não deve nem mais ter contato com a mãe dela, porque a mãe dela deve estar no hospício. E meu amigo, quem dera que ela estivesse no hospício. Que meio que um dia a Asuka encontrou sua mãe enforcada. E bem, não foi outra pessoa que enforcou ela. Evangelion é um anime bem pesado que fala sobre várias coisas que são, como eu posso dizer, pesadas. E bem, basicamente, depois de todas essas séries de traumas que fuderam a cabeça da Asuka, uma das formas que ela achou para lidar com isso é criar basicamente esse escudo de babaquice, onde ela tenta ser a melhor e tal. Foi basicamente o jeito como a Asuka achou para lidar com o mundo, ser uma cuzona. Eu vou ser bem sincero, depois que quando isso é apresentado na série, eu de certa forma senti pena dela, eu senti mais empatia pela Asuka. Mesmo eu ainda odiando ela por todas as babaquices que ela faz, de ficar achando melhor, de ficar falando que os outros são idiotas, que eles são burros, ficar maltratando os outros por conta dessa babaquice dela, eu meio que entendi o porquê ela era tão babaca. Porque, bem, ter uma mãe assim não vai fazer você ser uma pessoa muito legal ou pelo menos muito normal, né? Claro que eu ainda odeio ela, muito chata, meu Deus do céu, mas de certa forma eu entendi a chatice dela. Mas ok, eu sei o que você tá pensando. Você deve estar pensando que, você entendeu o que eu quis dizer com a Asuka, você entendeu que a mãe dela teve um final horrível e que ela era maluca e que por isso a Asuka é tão chata. Mas você deve estar pensando, por que cacete até agora eu não falei sobre o anime em si? E bem, lembra que eu disse que eu ia criticar o anime, que eu disse que eu não gostava dessa bosta? Então... basicamente, a história do anime, o universo em geral de Evangelion é extremamente confuso. A história é extremamente mal explicada. E eu sei que muitos vão falar agora que Evangelion não tá focado em explicar a história, e sim tá basicamente focado em trabalhar seus personagens. E basicamente o que o anime basicamente quer focar é na mente, na psique dos personagens, e tudo bem. Só que Evangelion não é um anime que você, por exemplo, não precisa saber como tudo começou. Você não precisa saber muito sobre o que tá rolando. Evangelion é na verdade um anime que, sim, você precisa saber dessas coisas. Você precisa saber muito dessas coisas. Porque Evangelion é basicamente um anime sobre mechas lutando contra kaijus. Tudo bem. Essas porras aí não são exatamente kaijus. Mas cacete, você precisa entender pelo menos um pouco sobre esses merdas. Você precisa pelo menos entender sobre como aquele universo funciona. E Evangelion falha em tentar explicar todas essas coisas. Na verdade, Evangelion nem tenta explicar, ele simplesmente deixa isso jogado e pensa que tá fazendo algo bom. Evangelion só explica pequenos trechos e pequenos pontos da narrativa que eles acham que funcionam. E até funcionam, mas tem um pequeno problema, é que para você ligar esses pontos, você precisa de explicações. Porém, Evangelion simplesmente não liga, é aquilo, ele simplesmente deixa jogado. E se lembra do negócio da psique dos personagens? Então, isso acaba sendo bem afetado por conta desse desleixo fudido que Evangelion tem. Porque, tenta entender, pra eu conseguir entender a psique de um personagem, eu preciso entender a história dele. Pra eu poder entender a história dele, eu preciso entender pelo menos um pouco sobre o universo em que ele tá inserido. Só que como é que eu vou entender isso se eu não entendo como o universo em que ele tá inserido funciona? Evangelion explica pequenas coisas que fazem que você tenha até um entendimento geral até certo ponto, mas as coisas mais avançadas e que são realmente importantes, eles praticamente não explicam. Isso faz com que seja muito difícil de entender a mensagem que a Evangelion quer passar, e isso faz também que seja muito difícil entender o que alguns personagens sentem ou pensam. E uma das maiores provas disso, e que eu tô certo, é que olhem a quantidade abismal de vídeos no YouTube basicamente explicando a lore de Evangelion. Sério, é uma quantidade absurda de vídeos. É muito vídeo. E nem é vídeo, tipo assim, explicando um ponto que as pessoas interpretaram mal, ou que as pessoas interpretaram mal a filosofia de Evangelion. Não, é simplesmente explicando a história em si. E olha, eu não tô criticando esses youtubers, eu não tô dizendo que eles são uns merdas. Nossa, meu Deus, esses merdas, é muito sério. Mas enfim, vocês entenderam, eu não tô dizendo que eles são uns pau no cu. Tô basicamente dizendo que eles são um sintoma da falta de explicação que a história de Evangelion tem.
culmina numa história muito confusa e difícil de entender. Sério, se essa história fosse muito mais bem explicada, muito bem mais detalhada em alguns aspectos, seria muito mais fácil de entender o que cacete eles querem passar. Muita gente não entende o que Evangelion quer passar, muita gente não entende a filosofia de Evangelion, porque eles não explicam nada com nada. Porque é sério que teve que um monte de youtuber fazer o trabalho que o anime tinha que fazer. Porra, bicho, isso é de foder, mano. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas só entendeu o Evangelion por conta desses vídeos. Se não fosse por eles, a grande maioria das pessoas não entenderiam o Evangelion. Sabe, isso não é uma qualidade a ser ressaltada ou algo assim. Inclusive, até por isso que eu não recomendo Evangelion. Porque vamos parar pra pensar, além da psique dos personagens, além das justificativas deles serem assim, o que Evangelion é bom além disso? Bom, meu amigo, eu vou dizer que não é muita coisa, porque Evangelion é extremamente ok. E quando eu digo extremamente ok, eu digo, tipo, pra valer. Evangelion é muito ok. A história tem até sua complexidade, mas ela não é muito além de um ok. Ela não é a pior história do mundo, mas também não é a melhor história do mundo. As lutas dos mechas com aquelas monstruosidades também não é lá essas coisas. Inclusive, as pessoas passam muito pano pra essas lutas, porque elas são bem chatinhas. E quando eu vejo alguém falando dessas lutas, normalmente elas viram e falam que elas são criativas e tal. Só que, como pode ser, um assassinato também pode ser bem criativo, mas mesmo assim você não elogia ele. E é basicamente o que acontece aqui. Evangelion tem muita criatividade com essas batalhas, mas são bem paradas e não impressionam nem um pouco. A única batalha que é realmente boa ao meu ver é aquela primeira. É literalmente a primeira batalha. O resto é muito chato e entediante. E tá, eu sei que você vai dizer. Você vai virar pra mim e falar que batalhas não são tudo que importam nesse tipo de anime. E Evangelion quer passar uma coisa que vá além dessas batalhas. Só que eu acho que as batalhas poderiam sim ajudar o anime. Porque, bom, os personagens eles são extremamente chatos. Apesar de todas as justificativas, por conta deles eu literalmente detesto Evangelho. Porque mesmo com todas essas justificativas, os personagens são tão chatos, tão irritantes, que às vezes, bom, você simplesmente sente vontade de parar de assistir, você sente vontade de não continuar assistindo. Então, quando você tem um bagulho que você tem certeza que é muito chato, muito ruim, você simplesmente abraça a próxima coisa que aparece, que no caso eram as batalhas. Você meio que fica esperando que as batalhas sejam muito boas para compensar a chatice dos personagens, mas elas basicamente não são boas, elas são bem chatas. E isso faz com que você se decepcione um tanto. E algumas pessoas vão dizer que isso é meio hipócrita, porque, bom, basicamente eu tô contrariando o que eu acabei de falar lá no início do vídeo. E, bem, eu tô mais ou menos tempo não. Tem um motivo pra falar isso. É que mesmo com todas essas justificativas, isso não funciona com todos os personagens, além de, por exemplo, a Asuka. Os personagens isso não funciona muito bem, como por exemplo o Shinji. Mesmo tendo todas as justificativas do porquê o Shinji ser... Bom, basicamente o Shinji, porque se você assistiu Evangelion, você basicamente sabe que o Shinji é muito depressivo e ele não quer fazer nada. E por conta dessa coisa dele não querer fazer nada, ele parece que tá atrasando a trama, parece que ele não tá ajudando a progredir as coisas. Na verdade, faz parecer que o Shinji é uma âncora, porque muitas vezes ele, sei lá, se recusa a lutar, a ajudar os outros. Claro, tem um monte de justificativa do porquê ele faz isso, só que o Shinji é um personagem tão irritante, tão chato, que eu meio que não consigo continuar assistindo, sabe? Eu sinto muita vontade de parar de assistir o anime. Então isso faz com que você sinta raiva do Shinji, faz com que você ache o Shinji muito irritante. Tá, eu sei que tem toda essa parada do Shinji ser meio que depressivo e por isso que ele não quer fazer isso, como eu já disse antes, ele é depressivo e tal. Mas, bom, eu repito, é chato, é entediante, incomoda. E não de um jeito quando, por exemplo, sei lá, um artista quer fazer uma arte que incomoda visualmente o público, ou quer passar uma mensagem com essa incomodação que a arte produz no público. E eu até acredito que o Evangelion quer fazer isso com um Shinji. Mas a incomodação que o Shinji produz é tão chata que não vale a pena, sabe? Os personagens muitas vezes são tão chatos e desagradáveis que não vale a pena assistir Evangelion. Não vale a pena você passar por aquele sufoco por uma história que nem é bem explicada. E bem, eu sou o Glox, o vídeo vai ficando por aqui e falou!